Queremos registrar a presença aqui com muito carinho e orgulho aqui, a presença de Igor Lima, assessor do gabinete da deputada Marília Reis, representando a deputada Marília Reis nesta manhã e nessa sessão aqui, e passar a palavra ao deputado Luiz Altino Nascimento, líder do governo nesta Assembleia, fará uso da palavra. Bom dia para todos. Bom dia. Eu estou agoniado com essas cadeiras vazias aqui. Se puder preencher quem está sentado laterais aqui, para ficar. Eu estou preocupado com quem é contra o sistema DataPrev e ICE, para dizer que tem pouca gente. Então venha para cá, senta aqui na frente, para ficar bem bonito aqui depois. Nós estamos filmando aqui ao vivo, mais rapidamente, é só para quebrar o protocolo. E me justificar, pessoal, porque é o seguinte: agora, às 11 horas, eu tenho reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, com o cônsul honorário do Recife, que é da Holanda, e o cônsul nacional, o cônsul brasileiro, para discutir a história da usina eólica e tal. Eu já estava marcada essa agenda, eu não vou poder permanecer aqui na audiência, então não estou aqui me ausentando em função da não importância da audiência, mas em função também da agenda que já estava previamente marcada, e a pessoa veio da Holanda, e eu sou intermediário dessa negociação aqui, está se apresentando um parque eólico aqui no estado, enfim, eu vou precisar me ausentar dessa audiência pública, mas sintam a minha presença aqui. Tereza sabe disso, né, do companheiro Diogo, enfim, todos que sabem do nosso compromisso em relação a essa questão, e saudar também os demais, nosso companheiro Jairo, né, quem é amigo não precisa pedir desculpas, né, acho que nós somos parceiros, amigos há muito tempo, né, saudar a companheira Sheila, saudar também Jason, nosso companheiro Paulo Rocha da CUT aí, enfim, saudar, pena que eu não vou poder ouvir Reinaldo falando, porque eu vou ter que sair, nem Carlos Vera, nem tampouco Túlio, e saudar também a representação de deputados federais que estão aqui presentes, Adel Alencar e Marília, e alguns amigos que estão aqui, né? Maria José, Liana, que eu vi aí há muito tempo, fizemos muitas greves junto, movimento, né, assim? Greg, né, Messias, Glauco, enfim, para ficar nesses aqui, sintam-se todos, né, os demais citados aqui. Então tem muita gente que a gente já participou de muitas coisas. Para quem não sabe, eu sou servidor da Previdência, né? Então eu ajudei a fundar um sindicato aqui que fez 30 anos esse ano, o Sindisprev, ajudei a fundar a Federação Nacional dos Previdenciários, depois a Confederação Nacional da CUT, CNTSS, enfim. Então a gente tem uma militância desde 1984, então estou nessa caminhada aí um bocado de tempo. Então, né, há 35 anos que eu sou servidor e, enfim, ajudei a fundar um sindicato. Eventualmente, agora estou na política e somos parceiros aí. Parabéns à deputada Tereza Leitão pela iniciativa de fazer esse momento aqui agora de audiência pública. Então eu tenho essa questão da militância, da participação aqui, além de hoje estou ocupando o cargo da liderança do governo, mas sou um militante, sou servidor público e compreendo plenamente a importância da mobilização. E aí o companheiro Jairo, já próximo da sua conclusão de intervenção aqui, falou de algo que eu acho que é muito importante e necessário para a gente poder começar a resgatar esse debate aqui na audiência pública, que trata-se da questão da política. Né? Tanto Tereza, né, como Diogo, né, como Túlio, como Carlos Vera, estão aqui como representação de Marília e também do companheiro Tadeu Alencar. Nós somos da política. Percebam que esse ano o Brasil vai completar, agora em novembro, 130 anos de república, né, que foi um golpe de Estado, né, os militares de repente tomaram o poder 130 anos atrás e resolveram instituir a república no Brasil, mas mantendo todos os privilégios da elite, inclusive acesso à terra, né, uma série de situações postas. E nós vivemos um momento de muitas... Né, nesse período de república, nós vivemos, né, quase 12 golpes de Estado. O último foi em 16, com a retirada da presidente Dilma. Então a gente vive um momento de intempérie, né, e a república ela é, né, sazonal. A democracia é sazonal. Nós tivemos um período de ditadura de 64 a 85, né, de 21 anos, e que a sociedade se mobilizou para que nós retomássemos a democracia, a mobilização, a luta. Nós fomos militantes numa época em que era proibido o servidor público fazer greve, em que era proibido o servidor público se organizar em sindicato, né? E a gente navegou contra a maré, literalmente, né? Então, assim, todos nós respondemos inquérito, ameaçados de ser demitidos, etc. Então a gente teve um processo, mas percebamos que não existe democracia sem política. Então é uma falácia que está sendo posto no meio de comunicação, particularmente no ano passado, de serviço ano passado colocado para a sociedade brasileira, como se o candidato que foi vitorioso à presidência da República não fosse da política. Tinha 7 mandatos, né? Mas passou para a sociedade a ideia do novo, né? E sobretudo para os mais jovens, né, que aquilo que se faz em relação à participação do parlamento é algo demoníaco.
Né? Então, ou você tem democracia, ou você tem ditadura. Democracia pressupõe instituições funcionando, órgãos funcionando, pressupõe parlamento funcionando, seja no nível municipal, estadual e federal. Então é muito importante perceber isso, porque paira, né, sobre a sociedade brasileira uma visão crítica. O jornal, um dos principais jornais do Estado aqui, trouxe uma matéria ontem falando, né, do parlamento, quanto custa o parlamento do Recife, mostrando, né, que gasta demais, tem um movimento aí para reduzir 50% das verbas dos parlamentares, enfim. Então, na verdade, tem vereadores e vereadoras do Recife que são proativos, atuantes, né? Eu mesmo fui vereador, tive o privilégio de passar pela Câmara de Vereadores do Recife, então, e tem outros que infelizmente não são, mas a gente tem que ter julgamento no próximo ano, tirar no voto. Né? Então percebam que há uma falsa, né, uma mentira que não está sendo colocada na cabeça das pessoas como se a política não fosse importante. E esse aqui é um ato da política. A deputada Tereza Leitão é uma grande parlamentar. Está nessa casa há 5 mandatos e propôs a audiência pública através da Comissão de Administração. O deputado já esteve aqui, Antônio Moraes, e nós, como deputado Diogo, como deputado Túlio e Carlos Vera, não tem problema nenhum em poder estar na política, porque a política nesse país sempre foi exercida pela elite. Nós somos a contrapolítica. Nós somos o calo, como dizia Raul Seixas, nós somos a mosca que pisa, né, que pousa na sopa. Né? Porque na política tem gente que está lá mantendo o status, e nós temos pessoas que estão colocando o dedo na ferida, falando, se intervindo. Imagine se não tivesse parlamentares como Tereza Leitão nessa casa aqui. Tá certo? Como seria? Como Carlos Vera, como Túlio Gadelha, enfim, né? Como Diogo. Então, assim, a gente precisa ter nos parlamentos, seja no município, estado, união, tá certo? Gente que, né, que não concorde com o que está sendo estabelecido e que faça o contraponto. Então, eu estou fazendo essa menção aqui, Jário falou sobre isso, tá certo? Rapidamente, mas assim, porque é muito importante. Tem pessoas que têm ojerias à política achando que não é importante, é necessário, mas nós sabemos que não há mudança sem a política. Sem a política não conseguimos avançar no dia a dia. Então eu queria fazer esse... E o voto é muito importante, o povo argentino está vivendo isso. Né? Macri vai ser derrotado agora no final do mês, na Argentina, pelo voto, porque acabou praticamente a sociedade argentina. Quem for na Argentina agora... R$1 vale 7 pesos. A Argentina está em bancarrota, desemprego, crise imensa, enfim, porque uma parte das pessoas acharam lá atrás que deveria botar o presidente da República e as pessoas vão tirar pelo voto. Então a democracia pressupõe isso, para que a gente possa exercê-la e garantir que a gente esteja trabalhando. E Jário tem menção aqui, e como o Geiso também falou sobre isso, sobre a questão do Estado. Na verdade, por mais que o governo federal não queira dizer, mas o governo tem um conceito e uma concepção política e ideológica que está posta aqui no Brasil, defendida pelo presidente da República, né, do patrimonialismo, né, de usar... Ainda bem que ele foi derrotado, né? O filho dele só teve 15 votos no Senado para ser embaixador nos Estados Unidos. Mas há outras necessidades de mobilizações na sociedade para poder a gente conseguir avançar e perceber que o Estado tem que respeitar todas as religiões, o Estado tem que pertencer à maioria da sociedade. A maioria da sociedade é formada de pessoas pobres. A quem serve o Estado? Serve a sociedade brasileira. Né? Quem tem plano de saúde nesse Brasil? 15% dos 205, né, 1 milhão de habitantes. Então, a maioria de 5% não tem, precisa do SUS. Né? Então, precisa do SUAS, precisa da Previdência Pública. Então, nós estamos vivendo esse dilema de tentar... Os meios de comunicação agora estão trazendo jornais de domingo, de ontem, né? Volto a referir um dos jornais principais, trouxe assim, a crise... Né, e o quanto é caro ser servidor público. A matéria principal dos jornais de Pernambuco foi exatamente sobre isso, porque tem uma campanha posta para fazer. Teve uma época Fernando Cardoso o elefante, né, mostrando o paquiderme, né, mostrando como se fosse o Estado engessado para trabalhar a privatização. Agora estão voltando novamente a campanha contra o serviço público, contra o servidor público. Então, esse movimento, né, do SINPD aqui, capitaneado pelo SINPD, que está de parabéns, né, por todos vocês, é muito difícil, não é fácil. Você navegar, Sheila, contra a maré. Né? Você trabalhar essa questão de poder as pessoas perceberem e entenderem. Tem pessoas que entendem que tem que privatizar a universidade pública, imagine. Agora que o pobre consegue entrar na universidade, vai privatizar? O futuro significa o quê? Né? Privatizar o INSS para quem? Com que interesse? Com que objetivo? Reforma a Previdência para quem? Então, uma parte das pessoas começam a reproduzir, repetir as coisas sem perceberem que estão trabalhando a ideia da elite, né, e podendo reproduzir isso sem uma análise mais detida. E percebendo também nessa questão do Estado Democrático de Direito. Nós estamos numa sociedade de transição. Está ameaçado hoje o Estado Democrático de Direito, a democracia no Brasil.
né, o Supremo Tribunal Federal sofrendo ataque, nós podemos discordar dos ministros. Mas nós temos que respeitar instituições que foram construídas ao longo do tempo. Né? Não existe democracia sem um parlamento, nem democracia sem o judiciário, né? Nem tampouco sem o executivo. Então, criticar, questionar o papel do Supremo, né? Um dos filhos do atual mandatário do país disse que bastava um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo. Então, nós precisamos perceber esse processo de construção, porque eles querem ou garantir a sua soberania do ponto de vista de pensamento, ou querem impor a sua visão. E aí, portanto, né, essa questão do Estado Democrático de Direito está também na ameaça, como também a não, né, ação e não perceber as construções que foram feitas na sociedade brasileira. Por exemplo, o governo diz respeito às conferências. Destituiu o CONAN, do Conselho Nacional de Criança e Adolescente, não vai fazer conferência nacional de criança e adolescente. Né? O governo extinguiu o CONSEL, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Simplesmente não vai fazer conferência de ciência social, vai ter uma conferência popular, democrática popular, agora em novembro, nacionalmente. Mas o governo não respeita conselhos, não respeita, né, a sociedade, porque foram construções que a sociedade foram feitas de conferências e conselhos para poder garantir que o Estado tenha um controle. Não dá para o Estado agir sem ter a sociedade poder participar. Então, isso é uma demonstração de uma visão ideológica e conservadora estabelecida que tem um conceito político, por mais que não se queira falar dessa questão da política. E a outro, eu vou terminar sobre a questão da economia, né? Que é, na verdade, outra falácia, que é dizer assim, ó, vamos ter imposto único. Tá certo? Imposto único para quem? Né? Todos nós aqui, proporcionalmente, pagamos mais imposto do que os mais ricos do Brasil. Acabar COFINS, contribuição de financiamento de seguridade social, significa não ter dinheiro para a Previdência. Tá certo? Para a saúde, para assistência, para a DataPrev, por exemplo. Vai acabar por que a COFINS? A COFINS, ela incide sobre a nossa folha de pagamento ou só a folha de pagamento dos patrões? Dos patrões, não é assim? Então, acabar COFINS, acabar PIS, fundir, acabar a soberania dos entes federativos, porque se você acabar com o ISS, acaba com os municípios. Se você acabar com o ICMS, acaba com os estados, para ficarem todos dependentes do governo federal. Eu disse ao governador, e disse ao secretário da Fazenda, Padilha, eu assim, acho que é uma loucura, num estado que a gente está vivenciando, uma relação política estabelecida, né, extinguir tributos e criar um único tributo sem independência, sem ter autonomia dos entes federativos. Tem que respeitar uma federação. Nós somos uma república federativa, tem a União, é verdade, mas tem os estados e tem os municípios. Então e muita gente acha, não, tem muito imposto, está pagando muito. Né? Para financiar como as políticas públicas? Através de quê? Através de contribuição das pessoas. O imposto que é errado aqui no Brasil, que é feito sobre a renda e não sobre o patrimônio. Porque os mais ricos não pagam tributos proporcionalmente, é o que está posto. E aí eu termino, primeiro assim, parabenizando os companheiros do CNPD, todos, está certo, pela iniciativa, pela ação, pela mobilização, muito importante de fato. Né? Acho que essa questão da construção, não existe conquista sem luta. Não existe conquista sem luta. Os mais antigos aqui sabem disso, né? Jairo, né? Enfim, né? Paulinho, todos os companheiros que estão aqui sabem disso. Quantas arguras passamos já, né? DataPrev, do SERPA, mais uma. Tá certo? Quem tem que estar enfrentando. E esse caminho de mobilizar deputados federais, mobilizar a Assembleia Legislativa é fundamental para que a gente possa construir isso. E eu vou deixar 2 sugestões aqui de encaminhamento para essa questão, porque o que disse Jairo aqui está em jogo. Na verdade, está em jogo a soberania. Não é do Brasil, não, é da nação brasileira. Nós estamos num momento de transição democrática, né? E nós estamos num momento de transição do mundo. Os Estados Unidos estão perdendo protagonismo. Quem vai coordenar o mundo hoje é a China, não é assim? Já é. 60% do PIB americano é chinês. Né? E nós estamos na 4ª revolução do mundo. Né? A primeira revolução, os homens tentaram quebrar as máquinas. Não é assim? Na segunda revolução, né? Do TA. Né? E nós estamos na revolução da tecnologia. E é um contrassenso privatizar a DataPrev e o SERPRO, quando o mundo inteiro, né, vai trabalhar com essa questão de tecnologia. E nós temos 2 empresas que são exemplares aqui no Brasil, né, que são modelos, que não tem o que dizer, fala mal da DataPrev e do SERPRO. Primeiro, o quantitativo que tem é diminuto para um Brasil como um país como o Brasil. Né? Tem uma quantidade de servidores que tem a SERPRO e DataPrev para um continente como o Brasil, né, de 5.570 municípios e 26 estados federais, é nada.
Né? Quanto custa um profissional do DataPrev e Serpro? Comparado à importância e à relevância desse. Os dados significam soberania, né? Para uma nação como o Brasil. Então, se quer ter soberania, é preciso preservar a informação que o DataPrev e o Serpro fazem. Então, é muito importante o que vocês estão tratando. E aí, duas coisas. Uma é, em relação à questão do consórcio do Nordeste. A sugestão é que se coloque na pauta do consórcio essa questão, juntar os 9 estados do Nordeste, né? Para além da questão da saúde, que agora já está pautada, além das situações, eu acho que precisava provocar os governadores do Nordeste, porque a partir dos governadores se consegue fazer um movimento aí de fortalecimento, já deve ter sido caminhado assim, mas eu estou reiterando esse trabalho aqui. E por fim, tá certo, Sheila, a sugestão é que nós façamos um dia nacional. Já foi feito mobilizações, né? Mas assim, acho que a sociedade precisa entender a importância, né, do Serpro, da DataPrev na vida de cada um. As pessoas estão achando que elas estão só corporativo. O movimento aqui não é corporativo, né, de emprego. Tá certo? É também, obviamente, claro, mas é também pensando na sociedade brasileira. E aí acho que devia fazer, né, uma sugestão, um dia de mobilização nacional, mostrando a relevância, e pode ser aqui na frente da Assembleia Legislativa, Tereza. Tá certo? Fazer um dia aqui de mobilização nacional, em que a gente vai começar a mobilizar, e o ideal é que seja uma segunda ou uma sexta, para os deputados federais participarem, né? Túlio e nosso companheiro Carlos Vera podem asseverar isso, porque os dias que os deputados estão aqui nos seus estados, e poder ter essa construção para que mostrar a relevância e a importância da DataPrev e do Serpro. Levanta as plaquinhas aí para terminar aqui, ó. Serpro, damos lucros, 59 milhões em lucro em 2018. Serpro, somos todos nós, governo trabalhador, contribuinte sociedade. Serpro, nível máximo de governança, né, da SEST, do Tribunal de Contas. Né? Serpro, serviço portal do governo.br, reunindo, enfim, 3.300 serviços. Serpro, melhor empresa da indústria digital. Enfim, então essa é uma síntese do significado disso. E aí, pessoal, nós temos alguns atores que acho que precisam ser trabalhados para terminar mesmo de intervenção. O Ministério Público Federal disse o que sobre o Serpro DataPrev? Porque o Ministério Público Federal ele foi constituído para defender a sociedade perante o Estado, não é assim? Se nós estamos falando de soberania nacional, soberania, precisamos ter um posicionamento do Ministério Público Federal. O Tribunal de Contas da União disse o quê? Sobre alienar o patrimônio, né, da soberania nacional. Então, acho que precisava provocar o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, tá certo, da União também nesse processo, para que a gente tenha, né, uma ação que possa ser favorável ao nosso entendimento. E é muito importante que a gente possa construir isso. Né? E aí, terminar aqui a minha intervenção e pedir desculpa que eu vou ter que realmente sair, usando a frase de Geis no final aqui, que ele disse, não a privatização dos dados sociais da sociedade. Então, parabéns a todos vocês, muita luta, firme e forte. Um abraço.